E a gente continua falando de direitos humanos, só que agora sobre os direitos específicos das crianças e adolescentes previstos pelo ECA. A Defensoria Pública de São Paulo afirma que as internações na Fundação Casa foram banalizadas pelo Poder Judiciário. Segundo a Defensoria Pública, cerca de 30% dos jovens internados deveriam cumprir outras medidas socioeducativas em liberdade. A reportagem é de Vanessa Nakazato. No estado de São Paulo, de acordo com dados oficiais, cerca de 10 mil adolescentes infratores estão internados nas 148 unidades da Fundação Casa, que juntas oferecem 9.157 vagas. Isso representa quase a metade dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime fechado em todo o país. Esta defensora pública estima que cerca de 30% dos internos deveriam estar cumprindo medidas socioeducativas em liberdade, porque cometeram infrações consideradas leves. Os juízes têm que ser mais cautelosos no momento da aplicação da medida de internação também, porque no nosso entendimento existe uma banalização da medida de internação. Com a superlotação, a medida pelo adolescente ela não se torna adequada. Quando a Fundação Casa está superlotada, a equipe que existe dentro da fundação para trabalhar com os adolescentes, ela fica prejudicada, porque ela foi criada para trabalhar com um número X de adolescentes. E quando você tem o dobro, isso atrapalha o trabalho da fundação. Mara ressalta que o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, determina que o jovem infrator só deve perder a liberdade em casos de delitos graves, como homicídio, estupro e latrocínio. As medidas de restrição de liberdade do adolescente se submetem aos princípios da excepcionalidade e da brevidade. Então, quando a gente banaliza e aplica para todo e qualquer caso, fere-se o princípio da excepcionalidade da medida. Muitos dos casos de internação são por conta de tráfico. E o adolescente, muitas vezes, na maioria, ele comete tráfico para subsidiar a droga que ele consome. Então, muitos têm um problema de dependência química, eles precisam de tratamento, eles precisam de uma política de saúde adequada. Então, eles precisam desse tipo de acompanhamento. Dentro da Fundação Casa, muito provavelmente, eles têm acesso à saúde, à educação, mas para uma dependência química, a medida mais adequada é um acompanhamento ambulatorial, a atenção à sua situação familiar, e não simplesmente a sua restrição de liberdade. As internações desnecessárias podem provocar um resultado desastroso para o adolescente e para a sociedade. Existe muito esse mito de que o adolescente ele é o grande responsável pela criminalidade no nosso país. E isso não é verdade. Os dados mostram que os jovens não são os maiores responsáveis pela criminalidade, pelos atos de violência cometidos. Então, existe sim muito preconceito, principalmente com a juventude pobre e da periferia, porque são eles que estão dentro do sistema socioeducativo. A defensora pública afirma que, ao contrário do que muitos acreditam, medidas socioeducativas alternativas à internação também podem tirar o adolescente do crime. Mas, para isso, é preciso que os governantes criem condições para esses jovens deixarem a criminalidade. Muitas vezes o sistema de justiça acaba se tornando responsável por dar uma resposta à sociedade que não necessariamente é ele quem deve dar. A segurança pública ela não é responsabilidade só do sistema de justiça, ela é responsabilidade do Poder Executivo como um todo, né, por meio da oferta de serviços e de políticas públicas adequadas. Então não pode ficar só na mão do Poder Judiciário dar a resposta da segurança pública, porque o Judiciário tem um limite, ele tem que aplicar a lei ao caso concreto. Ele não pode ir além, ele não pode extrapolar, interpretar a lei de maneira equivocada para dar uma resposta à sociedade.